por favor, meu amado irmão. Abra sua Bíblia no Evangelho de João. Eu gostaria de começar hoje uma série de mensagens com você, tendo como título Cultivando a Glória de Deus na Cultura. Cultivando a Glória de Deus na Cultura. Esse texto é muito conhecido. João capítulo 4, versículo 13 e 14, mantenha sua Bíblia aberta nesse texto impressionante. Logo no início do ministério de Jesus, acontece esse encontro extraordinário entre Jesus e a mulher samaritana. Diz o texto sagrado assim: afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Essas palavras impressionantes foram ditas a uma mulher que estava vivendo uma vida bem complicada, bem desesperada. A cultura onde ela estava inserida era uma cultura muito terrível, onde, diante de todos os conflitos que aquelas comunidades estavam vivendo, de fome, de injustiça, eles tentaram resolver as suas vidas por meio de um lema: prazeres e vícios em primeiro lugar, alguma coisa nesse estilo, porque a própria palavra Sicar significa bêbados. Então o nome da cidade era esse, a cidade dos bêbados. Imagine a cultura que está em torno dessa cidade. E todos nós, cada ser humano, não importa a geração, está envolvido na cultura. Nós estamos inseridos na cultura. E essa mulher está inserida nessa cultura e vivendo a partir dessa cultura. E todos nós, da mesma forma, estamos inseridos, cada um de nós, na cultura. E a cultura influencia a gente. Por exemplo, os nossos avós e bisavós provavelmente nunca comeram uma comida asiática, mas nós comemos. Talvez eles nunca tenham vestido uma roupa da China. Para a gente não faz nenhum problema, isso é uma coisa mais comum para a gente, mas para eles não. Eles tinham a cultura deles, mas nós vivemos culturas interligadas. Aquilo que é moda e que é cultura em um outro país, em outro continente, rapidamente vem para cá, para a gente, através do TikTok. Então você rapidamente vê o videozinho nas redes sociais, e lá está você aprendendo uma cultura, aprendendo uma comida, ouvindo música, de repente, de outra cultura. Então nós não apenas temos uma cultura e estamos inseridos nela, mas nós estamos vivendo em meio a muitas culturas simultaneamente, e cada uma delas tem uma influência direta sobre nós. Assim como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, quando foram levados para o cativeiro babilônico, da mesma forma, eles estavam sendo inseridos naquela cultura de forma compulsória, obrigatória. Lhes foi imposto aprender a cultura, o pensamento, os valores, a forma de agir, a comida. Veja que eles precisam lutar e lidar com todos esses elementos culturais. Assim, nós também, mas não apenas a gente. O livro de João, do Evangelho de João, começa com a ideia da enculturação do próprio Deus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade. O próprio Deus entrou na nossa cultura. A verdadeira luz, diz o versículo 9 do capítulo 1, a verdadeira luz ilumina o mundo, chega ao mundo
todos os homens. Então veja, o próprio Senhor Jesus, ele entra na nossa cultura. E como viver uma vida para a glória de Deus numa cultura caída, onde tudo está, de uma certa maneira, contaminado pelo pecado. E aqui está o nosso Senhor na cultura, vestindo a roupa, andando na rua, comendo a comida, vendo todos os elementos da cultura, mas vivendo em santidade, vivendo para a glória de Deus. Irmãos, mais do que nunca, a cultura tem tido um poder cada vez maior sobre a vida de cada cristão. Porque a cultura, ela se expressa nos elementos de comunicação. Quando você abre o seu smartphone, lá está a cultura. Quando você ouve uma música, lá está a cultura. Quando você veste uma roupa, a maneira de você educar seus filhos, os valores do seu casamento, tudo isso, trabalho, estudo, comprar, vender, tudo está permeado, influenciado, direcionado, enviesado pelos aspectos culturais. Ninguém foge disso. Ninguém foge disso. A gente não foi salvo para ser tirado do mundo. Como Jesus orou em João capítulo 17. Eu não oro para que os tires do mundo. Eles precisam ficar no mundo porque eles são sal e luz do mundo. Mas eu oro para que o Senhor nos livre do mal. Então a igreja, o povo de Deus, é sempre um povo intercultural, é um povo entre as culturas, é um povo que é tirado da cultura e recebe a cultura de Deus e é devolvido para a cultura aonde está. Foi assim que aconteceu com o Egito. Deus os tira do Egito, os tira daquela cultura, os coloca no Sinai por 2 anos, estabelece ali a cultura de Deus, os valores, os princípios, o que come, o que não come, o que veste, o que não veste, a maneira de educar, de casar, tudo. E depois os lança para entre as nações com Josué. E a grande crise do povo de Deus, e a grande derrota do povo de Deus, é que eles estão no meio das nações e passam a imitar as culturas ao seu redor, que é a grande questão que Deus disse que eles não poderiam fazer. E hoje, quando nós vemos a igreja brasileira de uma forma bem específica, vamos ver uma igreja que imita a cultura. Ela está absorvida pela cultura, ela imita a cultura. É uma igreja que não quer ser contracultural. Ela não quer nadar rio acima, ela quer ser levada pela correnteza, rio abaixo. E a igreja, o povo de Deus, é sempre um povo contracultural. Estar na cultura, glorificando a Deus, é o que Deus nos chamou a fazer. É o que Deus nos chamou a ser. Agora, você tem Pedro andando com Jesus. E já há 3 anos andando com Jesus. E ele não tem problema nenhum de pegar uma espada e rachar a cabeça do cara no meio. Só não pegou com tudo, porque o cara deu aquela desviada básica e aí arrancou a orelha. Mas ele está andando com Jesus, o príncipe da paz. E ele faz isso. Então veja, a cultura muitas vezes fala mais alto em nós do que o próprio Evangelho. Como os filhos do trovão: Senhor, os samaritanos não querem te receber, permita-nos clamar fogo do céu. A cultura da violência, da intolerância, não é comigo, eu queimo logo. E aí então Jesus pergunta: de que espírito são vocês? Eu estou aqui para salvar, vocês querem destruir tudo? Não! Então, irmãos, você vive essa luta também entre a cultura do reino dos céus e a cultura brasileira, e não apenas a nossa cultura, mas essa cultura mundial que faz parte da nossa cultura, onde a nossa cultura também está absorvida.
Você tem a cultura da sua família, suas tradições, aquilo que seus pais ensinaram, né? Aquilo que você ouve ver na cultura, e a gente vive numa cultura que não tem jeito. Por onde passa o pecado é extremamente destrutivo. E aí você tem debates afins nos nossos aspectos culturais, e o ser humano tenta resolver seus conflitos por meio de estratégias erradas. Por exemplo, e aí só para mexer um pouco com a gente, fazer a gente pensar um pouco, que a igreja está na cultura, a igreja precisa entrar no debate. A questão do aborto, que pegou uma pegada essa semana a mais do que já era, né? E a gente olha, irmãos, eu acredito que o estupro é um dos crimes mais hediondos do mundo. É uma das coisas mais terríveis, mais agressivas, desproporcionais, miseráveis que um ser humano pode cometer. É algo assim avassalador, é uma destruição imensurável, é algo que arruina a vida de quem sofre, Mas a nossa percepção cultural é o quê? Nós temos uma vítima que sofre estupro, uma coisa inominável, terrível, e o que a gente faz? E o debate está aí. Nós vamos atingir uma outra vítima, mais inocente do que todos na situação, não tem culpa alguma do que aconteceu, e se atira contra o bebê que está dentro do ventre. Será que isso é justiça? São debates que a igreja precisa pensar. A gente estava pensando nisso com os jovens agora sexta-feira. E aí, o que a gente faz? Será que isso é justo? Será que isso é correto? Como Deus enxerga isso? Como Deus vê isso? Será que essa é a saída? Então, tudo isso, a igreja está na cultura. E a igreja precisa dar respostas para a cultura onde ela está. Não simplesmente dizer um chavão de alguma coisa que a gente acha que é e tal, e movidos naquele efeito manada, porque está todo mundo aqui dizendo algo, então a gente segue. Não, uma igreja que pensa biblicamente, que tem os valores do reino, uma igreja que de fato, irmãos, conhece a Deus e a sua vontade. Porque eu quero dizer uma coisa para você, meu amado irmão: quem beber desta água voltará a ter sede. O mundo não tem solução, não tem saída. João vai dizer isso: o mundo inteiro, com todas as suas culturas, com todas as suas manifestações e formas, o mundo inteiro está morto no maligno. Meus irmãos, uma cultura que nasce no pecado, ela é destrutiva, ela só vai produzir mais pecado, ela é injusta, e as suas soluções são sempre divergentes da palavra de Deus. E a igreja precisa viver a cultura do reino de Deus aqui, os valores inegociáveis do Evangelho. Isso precisa acontecer com você. A gente chega no final desse texto do capítulo 4, a cidade inteira de Sicar veio para Jesus, mas veio porque uma mulher foi alcançada, e ela compartilhou com outros, e com outros, e com outros. Não foi uma canetada que Jesus foi lá e disse: agora essa cidade é minha, por lei essa cidade aqui me pertence. Não foi assim. Foi a vida daquela mulher, e ela compartilhando o Evangelho, e outros sendo salvos, compartilhando a graça de Deus. E a cultura tem que mudar o nome daquela cidade, não pode mais chamar a cidade dos bêbados, precisa se chamar de outra maneira, porque a cultura da cidade mudou, porque Cristo, a verdadeira luz que veio ao mundo, iluminou
todos os homens. E como Cristo fez isso? Como o Senhor da glória levou essa mulher vivendo uma vida tão complicada, achando que por meio de relacionamentos sexuais amorosos ela vai ter uma vida feliz, e ela já teve 5 maridos, e o que ela tem agora, Jesus disse, não é teu, mas que ela roubou o marido de alguém. Como uma pessoa envolvida numa cultura dessa vai sair daí pela graça de Deus e vai viver a cultura do reino de Deus? Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Quando o ser humano produz, quando o pecado entra no lugar de justiça, tem injustiça. No lugar de paz, olha as guerras aí. No lugar de alegria, você tem imoralidade e vícios. Mas o reino de Deus, irmão, por isso, e aqui fica um alerta para mim e para você, a luz que vem, que é Cristo, ela vem sobre o povo de Deus. Quem está em trevas é o povo de Deus, é Israel. Ele veio para os seus. Quem está em trevas não são os gentios, em primeiro lugar. O texto está sendo escrito para o povo de Israel, demonstrando a história da nação de Israel que está em trevas. E aqui estamos nós, não somos povo de Deus. Veja como isso pode se tornar uma realidade para cada um de nós. Será que o que mais te influencia é a palavra de Deus ou a cultura do mundo? O que você fala, suas decisões, o que você vive, é pautado pelas Escrituras, os valores da palavra de Deus? Ou você está agindo segundo o mundo? Então, irmãos, aqui sempre fica o alerta para mim e para você. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus. E a primeira atitude do nosso Senhor Jesus, para estabelecer sobre essa mulher o reino de Deus, a cultura de Deus, a cultura do reino de Deus, e trazer sobre ela uma vida que ela vai cultivar para a glória de Deus, é que o Senhor da glória abriu os seus olhos para enxergar os seus pecados e os pecados da cultura. Volto a afirmar para você, irmão, a cultura produzida a partir do pecado é frustrante e destrutiva, porque ela rejeita a glória de Deus. Quem beber desta água tornará a ter sede de novo. Nós, como igreja, precisamos, em primeiro lugar, estar muito cônscios disso, de que esse flerte que muitas vezes os crentes fazem com a cultura, achando, não, isso aqui está tudo bem, está tudo interessante, está tudo muito legal, não tem problema. A gente pode abrir espaços para que o pecado, uma forma de pecado, uma vida de pecado, adentre a nossa vida, e nós vamos normatizando, naturalizando o estado de pecado sobre nós. Meus irmãos, nós precisamos entender, e aqui é o grande desafio, porque nós estamos envolvidos pela cultura, mergulhados na cultura, e fazer esse corte de o que é de Deus e o que não é, o que é certo e o que é errado, o que é luz e o que são trevas, é muito importante, e é um desafio de todo dia, é o nosso desafio fazer esse corte, olhar e fazer, irmão, essa análise diária, e discernir aquilo que pertence e não a Deus, para não sermos simplesmente envolvidos pelos aspectos culturais e nos deixarmos levar por isso, porque se nos deixarmos levar por aquilo que é errado, jamais glorificaremos a Deus, jamais seremos sal nem luz no mundo. Precisamos discernir e entender com o nosso próprio coração que aquele que beber dessa água voltará a ter sede de novo. Acho que você já teve essa experiência comum, mas às vezes a gente quer voltar a isso novamente. Não, eu estou tentando achar um sentido, um prazer, um significado
não irmão. Jesus abre os olhos dessa mulher. Jesus abre os olhos. Essa vida que você leva só vai te levar à ruína e à destruição. O que você está fazendo só vai levar você de abismo a abismo. Nós precisamos estar cônscios disso, mas também dizer isso para as pessoas. Essa vida que você vive nunca te trará paz. Você nunca estará junto a Deus com essa conduta. Jamais. Nós precisamos dizer isso, e Cristo disse isso para essa mulher: aquele que beber dessa água voltará a ter sede novamente. E a gente precisa ajudar as pessoas a analisar seus sofrimentos, suas lutas, seus problemas, seus conflitos, suas crises. E você está vendo aí a razão de que o Evangelho não se mistura com essas coisas, que não é esse o caminho de Deus para você, porque isso vai trazer morte para você. Então a igreja tem essa função não apenas de entender isso para si mesma, mas também para levar isso à cultura, e apontar para Cristo, apontar diretamente para a cruz de Cristo, mostrando para todo aquele que só Cristo pode trazer a satisfação para as nossas vidas. A segunda atitude de Jesus é ajudá-la a reconhecer o seu vazio sem Deus. Disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Versículo 15. O seu desejo é de não ter mais sede. O seu desejo, e todo ser humano, e aqui tem uma misericórdia de Deus, aqui o que nós chamamos de graça comum, é uma graça que Deus coloca sobre todo ser humano, é que o ser humano consegue entender que necessita de Deus, ele consegue perceber que o vazio que está no seu coração não pode ser preenchido pelas coisas que aparentemente lhe são furtivas, lhe são prazerosas, que não adianta me lançar simplesmente nos prazeres pecaminosos, mas que eu preciso da graça de Deus, eu preciso da misericórdia de Deus. Dá-me desta água, Senhor, para que eu não tenha mais sede. E aqui nós precisamos, meus amados irmãos, levar ao pecador essa ideia tão nítida que existe no seu coração e que ele precisa disso cada vez mais claro. Esse vazio da sua alma não pode ser preenchido por dinheiro, não pode ser preenchido por prazeres, não vai ser preenchido por vícios, não vai ser preenchido por relacionamentos amorosos, apenas pelo amor e pela graça do nosso Deus. Há uma ausência de Deus no coração de cada ser humano, E não importa o quanto ele trabalhe, o quanto ele estude, o quanto de riqueza ele consiga acumular, ele está vazio dentro de si. E ele se lança na cultura com tudo para tentar preencher o vazio do seu coração e ele não consegue. E ele precisa de ouvir o Evangelho de Cristo Jesus. Por isso que a igreja precisa pregar o Evangelho. Ela não pode diminuir a mensagem do Evangelho, ela não pode se acovardar. A igreja não pode dar um passo atrás, ela tem que levar Cristo ao pecador de fato. Ela precisa abrir os olhos desse pecador, porque os seus próprios olhos já estão abertos. E precisa mostrar para essa pessoa: olha, aqui está o caminho da verdade, aqui está o amor de Deus, aqui está o perdão de Deus para a sua vida, aqui está aquele que vai tirar o peso de sobre você, aquele que vai te libertar da morte, do pecado e do inferno, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Essa atitude poderosa da igreja de ajudar o pecador a reconhecer seu vazio foi o que Jesus fez. A gente não pode pensar que pessoas vão viver para a glória de Deus sem arrependimento. Não tem como, irmãos. O arrependimento é imperativo, é necessário.
Só que na ideia do politicamente correto, a igreja não quer, os cristãos não querem ficar mal na fita. Eles querem estar bem com todo mundo. Eles querem estar apaziguados com todo mundo. E não pode, irmão, ser assim. Nós precisamos ter, como os profetas, aquela coragem de dizer: olha, esse aqui é o caminho das trevas. Entre pela porta estreita, porque larga a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Irmãos, isso independe de idade, isso independe de condição social, financeira, se é homem, se é mulher, não importa. Todos têm um vazio, todo ser humano tem um vazio dentro de si. Idoso, todos eles precisam da graça de Deus. A terceira atitude de Jesus é que, com muito amor, com muita misericórdia, ele ajuda essa mulher a enxergar o seu pecado. Nós devemos dizer a verdade, mas sempre fazê-lo em amor. Sempre. Olha o que Jesus diz para essa mulher: vá lá e chama o seu marido. Ela pede a água, essa água que vai se tornar uma fonte dentro dela, a jorrar para a vida eterna. E então ela diz: Senhor, dá-me sempre dessa água para beber. Ele disse: vai lá e chama teu marido. Ele disse: eu não tenho marido. Ele disseste bem, porque 5 maridos já tivesse, o que tem agora não é teu. Isso você diz com verdade. Jesus aponta de forma clara, nítida, o que essa mulher está vivendo, envolvido nessa cultura dos prazeres, de se lançar a uma vida sem restrições, sem ética. O corpo é meu, eu faço o que eu quero. Isso parece bem antigo, né? E então ela se lança com tudo. E o Senhor não omite o pecado dela, não omite a questão cultural que ela está vivendo, inaceitável, mas faz isso com amor. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos desse equilíbrio. Nós precisamos desse equilíbrio maravilhoso, dessa firmeza e dessa docilidade. Ao mesmo tempo que dizemos a verdade, sem diminuí-la em absoluto, fazemos isso com o coração cheio de amor, com palavras de amor, ainda que firmes, mas com palavras de amor. Meus irmãos, nós precisamos disso. E com nós mesmos. Nós precisamos ser sinceros com nós mesmos. Precisamos ser sinceros. Será que eu estou me deixando envolver no pecado, na cultura, nesses aspectos culturais errados? Preciso analisar a minha vida. Eu preciso botar a cabeça para fora da cultura, enxergar a Cristo, o Evangelho, a palavra de Deus, e ver aquilo que eu estou vivendo, o que eu estou fazendo, que está contrário às Escrituras Sagradas, que é contrário à cultura do reino de Deus. E poder viver aquilo que é a verdade de Deus, mas fazer isso especialmente com quem você compartilha o Evangelho, às vezes alguém da sua família, alguém do seu trabalho, da sua escola. Fazer isso com amor, fazer isso não para destruir, mas para trazer esperança para essa pessoa. Quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, essa água que eu lhe der se tornará nele uma fonte que vai jorrar para a vida eterna. No lugar de um deserto, você vai se tornar um oásis para a glória de Deus. Meus irmãos, que maravilha é o Evangelho, que maravilha é a graça de Deus, que com certeza nos abre os olhos mais do que qualquer coisa desse mundo, mas faz isso e nos enche de arrependimento, de amor, dessa graça tão doce de Deus, que muda a nossa vida, que muda o nosso coração. As pessoas não são mudadas pela violência de Deus.
As pessoas são mudadas pelo amor. Ninguém muda porque apanhou muito. A violência só gera mais violência. Jesus disse: quem a espada fere, a espada será ferida. Do jeito que ela vai, ela mesma volta. O que muda as pessoas é o amor. Aquele jovem estava na cultura do seu pai, na casa do pai, vivendo sobre os valores do pai, sobre o amor do pai, sobre a graça do pai, trabalhando com o pai. Cansou daquilo, foi embora. E ele vai viver a cultura do mundo, termina no chiqueiro, e os porcos valem mais que ele. E ele volta para a casa do pai. E para ele aprender nunca mais voltar para lá, o pai, no lugar de bater nele, porque é batendo que a gente aprende, o pai o beija. Meu Deus, como Deus é diferente da gente. Como Deus é diferente da gente. É o amor que transforma, é o amor que cura, é o amor que liberta, é o amor que muda a vida de uma pessoa, irmãos. É o amor que muda, é o amor que cura, é o amor que restaura, é o amor que traz esperança, é o amor que quebra as cadeias do pecado. Deus amou o mundo e deu seu Filho, nos recebeu de braços abertos, nos perdoou, e nós estamos presos em correntes de amor, diz o profeta do Antigo Testamento, com laços de amor, com correntes de amor. Eu prendi você. O Evangelho não é a laço, não é a força, não são algemas sobre nós. Servimos a Deus por amor, porque Ele nos amou primeiro. Então, isso é o Evangelho. O Evangelho é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Isso é o Evangelho. E é isso que você precisa transmitir. Esse mandamento que hoje eu te dou, que é o primeiro, o único, e que você deve amá-lo de todo o coração, chamar Deuteronômio 6. Você inculcará isso ao seu filho. Você vai colocar na alma dele o verbo inculcar, que é esfaquear. Você vai pegar e colocar na alma dele o quê? A paixão que você tem por Deus. É transmitir uma paixão. Como você faz com o futebol. E por que os nossos filhos não amam Deus? Porque 80% dos filhos de crentes estão fora da igreja. Por quê? Porque seus pais, a maioria das vezes, não transmitiram a eles um amor por Deus. A maioria das vezes não transmitiram. Foi uma obrigação, regras, coisas sistemáticas, mas não foi amor. Você ensinou seu filho a se apaixonar por Deus? Você ensinou seu filho a se apaixonar pela oração? Ensinou seu filho a se apaixonar pelas Escrituras Sagradas, pela adoração? Eu tenho com ele com isso. Eu e meu filho passamos tanto tempo orando juntos, todos os dias orando juntos, todos os dias lemos a Bíblia juntos. A gente não se programa para ver futebol junto. Olha, a gente vai ter um jogo e tal, então é pipoca, é camisa, vamos arrumar tudo, vamos encontrar. A gente não pode fazer isso. Isso é cultura, irmão. Você tem a cultura do futebol. Você precisa ter a cultura do reino de Deus. Cultura do reino.
Isso está em você. Você é importante, você está em primeiro lugar. Você organizou seu dia inteiro para ver aquele jogo à noite, porque tu não se organizou o dia inteiro para encontrar com a sua família com Cristo Jesus. É isso que é cultura. É intencional da nossa parte. É aquilo que nós queremos fazer, porque amamos a Ele e desfrutamos desse amor de Deus. Meus irmãos, como esse texto toma a minha vida e a sua vida, como a palavra de Deus encosta a gente na parede e diz: ei, aqui, o reino de Deus, você está na cultura, absorvido pela cultura. Sai daí, vem viver a cultura do reino de Deus, vem glorificar a Deus no meio da cultura em que você está, para a glória de Deus. A quarta atitude de Jesus é que Jesus não deixou essa mulher se agarrar a outro engano cultural. Imediatamente que Jesus disse para ela: vá lá e traz teu marido. Mas eu não tenho marido. É verdade, se o marido já tivesse vindo, você tem agora. Ela dizia: eu vejo que o senhor é profeta. Eu tenho uma dúvida teológica aqui. É aqui que a gente deve adorar, em Jerusalém. Os nossos pais adoraram aqui, mas o pessoal lá em Jerusalém adora lá. Adoramos aonde? Jesus disse: seu pai. E aqui a gente às vezes tem um aspecto de dizer: não, tá bom, a sua religiosidade está show de bola. Que bom que você é religioso. Não está vendo que a religiosidade dela, de adorar a Deus daquela forma, ela consegue fazer isso enquanto tem 5, 6 maridos? Caiu a ficha de que ao mesmo tempo que ela participa do culto, naquele monte, ela vive uma vida assim. Ao mesmo tempo que as pessoas vêm para a igreja, elas vivem uma vida errada lá fora. Não, irmãos, não. Nós vamos apontar para a cruz, é para Cristo, é uma vida transformada, é um novo coração, é uma vida que não é apenas vivida aqui na igreja, no culto, mas ela se estende, ela se esparrama, ela influencia, ela contamina todas as áreas da minha vida. Eu não sou um religioso, eu não tenho uma capa, e Jesus disse: nem lá, mulher, nem aqui, porque chegou a hora, e a hora vem que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, em todo lugar, em todo tempo, vivendo para a glória de Deus, falando, agindo, pensando, sentindo, decidindo, fazendo ou deixando de fazer, vivendo uma vida inteira para a glória de Deus, no meio da cidade dos bêbados. E aqui que estamos, luz nesse mundo, sal nessa terra. Isso é pregar o Evangelho, isso é viver o Evangelho. Não importa, irmão, o ambiente do seu trabalho, seja luz lá, seja sal lá. Glorifique a Deus naquele lugar. E glorificar a Deus é obedecer a Deus. Glorificar a Deus, irmãos, é ser guiado pelo Espírito. Glorificar a Deus é quando as pessoas olham para você e dizem: ali tem um santo homem, uma santa mulher de Deus. Ela não é dessas coisas que nós estamos falando aqui. Eles vivem outra coisa. Aquela pessoa vive outra coisa. Vive outra coisa. Isso, irmão, é o Evangelho. E é isso que precisamos viver. É viver contra a cultura, absorvidos pelos céus, pela cultura de Deus, glorificando a Deus, cheios do Espírito de Deus, no mundo quebrado e caído, para a glória de Deus. É isso que fomos chamados a viver, é isso que fomos chamados a ser. É muito mais do que vir na igreja domingo. É muito mais do que vir na igreja domingo. Está cheio das Escrituras. É amar a palavra de Deus.
é nela meditar. Quando Josué está entrando no meio daquelas 8 nações, daquelas 8 culturas, Deus disse para ele: medita, Josué, seja forte e corajoso e medita no livro dessa lei de noite, não te aparte dele, fala dele, não se aparte dele, e tenha coragem, seja forte e corajoso para fazer tudo quanto nele está escrito. Não te mandei eu? Por quê? Porque ele ia entrar no meio de 9 nações. E nós vivemos num mundo inteiro, irmão, onde todas as culturas do mundo estão aí sendo apresentadas para mim todos os dias. Quanto mais precisamos mais de meditar de noite na palavra de Deus. O resultado é extraordinário. Aqui nós podemos dizer essa cidade de Jesus. Fácil botar carro na rua, buzinar, plaquinhas, dizer essa cidade é de Jesus. Já estamos dizendo que não é. Se fosse, não precisava dizer. Essa mulher sai dali e começa a compartilhar com aquela cidade inteira o Evangelho. Eu vi o Messias, eu conheci o Messias, ele falou tudo que eu estou vivendo. E aquela cidade começou a vir. Jesus passou dias ali e termina o texto dizendo: agora nós sabemos quem ele é. E a primeira pessoa para quem Jesus diz quem ele é, o Messias. Para essa mulher, para essa vida, na cidade dos bêbados. E eles terminam dizendo: nós agora entendemos, sabemos, não o que você disse, mas porque nós vimos e ouvimos. Esse é o Filho de Deus. Sicar, a cidade dos bêbados, agora pertence a cada coração a Cristo Jesus. Oh, irmãos, não é isso que Deus quer fazer nas nossas famílias, não é isso que Deus quer fazer nessa cidade. O que precisamos fazer não é seguir isso que o texto está nos apontando e viver essas verdades extraordinárias para a glória de Deus e ver esse resultado maravilhoso e dizer: Senhor, me usa, Senhor, me usa como o Senhor usa essa mulher, uma mulher simples, acabou de ser salva pela graça de Deus, ela tem 3 dias de convertido, e levou a cidade inteira aos pés de Cristo Jesus. Oh, meus irmãos, aquela alegria quando Deus te salvou, lembra disso? Ardia na sua alma, explodia no teu peito. Para qualquer um que te aparecia, você falava de Deus, não se escondia você. Que aquilo volte no seu coração, que esse primeiro amor volte a explodir na sua alma, e que você possa compartilhar o amor, a graça, o Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos, coloque-se em pé, por favor, e vamos buscar